Nathalie disse que daqui a pouco ela entra e está tendo um problema no computador dela. Talvez sejam presentes na sala? Consigo. Então escolha uma pessoa e faça uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Devo botar alguém que eu conheço. Se eu botar alguém que eu não conheço, vai ficar com raiva de mim. Fica não. Tá, vou botar Denise. Perguntar se... Na verdade, a pergunta até pode ser estendida para mais outras pessoas se sentirem à vontade para responder. Mas o que lembram da leitura de Manuel Castells? Para Diniz, não é isso? Caramba, se foi direcionado, então me desculpe, eu não li, eu não sei, não tenho como responder. Então escolha uma pessoa e repasse a pergunta, Diniz. Ah, eu escolher? Ah, sim. Você não sabe responder, escolha alguém que responda por você. Alguém levanta o dedo assim, ó, que aí eu falo o nome. Vai, Ronald, porque tá rindo, ó. Aí eu vou ter que repassar também, porque eu não lembro nada. Eu tava rindo por isso já, pô. É para repassar, já? Pode repassar? Deve. Vai, eu vou apostar na pessoa que eu acho que é mais dedicada nesse campo da leitura. Eu vou apostar em Amanda. Ó, foi. Ah, Amanda, ela já estava preparando já com o caderno aberto para recordando. Tava vendo se eu tinha alguma anotação, mas a única coisa que eu lembro é de ficar tipo assim, meu Deus, esse homem teve uma ideia muito boa, mas qual ideia? Eu não vou lembrar direito, mas não. Mas lembro que eu fiquei impressionada. Era... Talvez eu esteja confundindo com outra pessoa. Quem ajuda? Jaime, eu lembro de algumas partes, assim, perdidas do texto. Eu achei interessante a ideia dele de que algumas pessoas buscam entrar na política visando construir uma carreira onde elas possam ganhar muito dinheiro e poder com isso. E não com a finalidade de realmente fazer uma boa política, ajudar as pessoas e pensando no bem coletivo, né? Além disso, ele fala muito sobre fake news, se eu não me engano, sobre como tudo isso vem corroborando para a quebra da democracia, né? As pessoas já não têm mais esperança, já não acreditam mais que a democracia funciona efetivamente e tal. Vixe, Jaime, eu estava em filosofia da linguagem. Minha cabeça totalmente viajei. Se me permitem, isso que o Wagner falou, eu acho que ele cita, o Castells cita, como sendo os caudilhos narcisistas, né? Acho que ele usa essa expressão, né? De que deixa de ser, né, por razões, né, de pensar a instituição coletivamente, a sociedade, né? E é uma manipulação da frustração, né? De você conseguir, através de, por exemplo, existe uma certa demanda, né, na sociedade, e esse caudilho narcisista, digamos, se apropria desse discurso, né, segue uma carreira, faz toda uma carreira, né, a política como carreira, e não como pensamento de um projeto, né, de melhoria da sociedade. Foi isso que eu me lembrei agora, né, quando, a partir disso aí que o Wagner falou, me trouxe essa lembrança desse termo. Falei, né, muitas vezes. Enfim, ao invés da instituição ser fortalecida, isso fica centralizado nessa figura.
e no final entramos no claro escuro do caos. Isso, a sugestão final que ele dá, que eu me recordo, foi de que vamos observar isso daí, né? Vamos ver no que vai dar, e até algumas pessoas, alguns alunos colocaram, será que isso não é uma visão meio conformista das coisas? Na verdade, não é porque ele faz um diagnóstico da crise da democracia liberal, né, aponta os processos de desregulamentação e deslegitimação na democracia liberal, né, e pois assim, bom, como é que a gente supera isso tudo, né? Como é que a gente pode superar essa crise? E ele vai dizer que a aposta dele era o que ele chama de claro escuro do caos. Ele diz assim, ele tem um processo aí meio caótico em que você tem oposições, assim, tipo claro escuro, e ele diz assim, não adianta querer escapar disso, é apostar mesmo nesse caos e fazer desse caos emergir uma nova possibilidade, né? Eu lembro que é curioso que Cade comece justamente lembrando dele, porque ela ficou muito impressionada com Castell, que era um autor que ela queria ler, né? Já que falaram algumas coisas, né? Caudilho ou caudilho? É caudilho, tá? O que seria o caudilho? Caudilhos são figuras. A expressão vem do nosso modelo rural de organização social, né? O caudilho, assim, é meio que o coronel, né? Então, você tinha, assim, numa cidade, você vê, assim, que a nossa tradição política tem muito, assim, numa cidade, tudo ocorre em torno de uma família, né? Quando você projeta no Estado, você tem 2, 3 famílias que monopolizam, né? Então, eles são os caudilhos, assim, quer dizer, você tem o poder econômico, e desse grupo que detém o poder econômico, você extrai as figuras políticas, que vai ser o prefeito, o governador, o deputado e tal, e que vão ficando essas figuras tradicionais, como você tem aqui, muitas no nosso estado, eu não vou nem citar, mas talvez no caso mais expressivo que a gente tem aqui seja de Mossoró, né? Porque os rosados tomaram o poder de uma tal forma em Mossoró que eles reescreveram a própria história de Mossoró. Você pega assim, a origem da cidade, quem criou a cidade, como surgiu, tem uma história, isso, e eles se apropriaram disso para dizer que a cidade foi criada por ancestrais deles, etc., né? Assim, a própria reescritura de tal modo chegou, né, o poder desse grupo que ele chega a ponto de conseguir reescrever a história. Aquele movimento que você tem no centro de Mossoró, do Memorial da Resistência, do Memorial do Câmara do Lampião, daquelas coisas, assim, é uma tentativa de resgate da história, né? Mas você ainda não consegue, mesmo com isso, avançar para o resgate da história original, que eles continuam manipulando, inclusive, a construção desses equipamentos de história na cidade. Então, o caudilismo tem muito a ver com isso. São essas figuras que emergem de um poder, assim, de uma comunidade, de um grupo que domina. Né? E aí o Castell transfere essa ideia do caudilismo, que vem dessa origem rural, assim, tal, para o campo midiático. Aí ele vai chegar nesses caudilhos midiáticos, né? E aí? Não chegaria a ser, mas os grandes, por exemplo, Silvio Santos é um caso, eu acho, assim, de um caudilho, sabe, que ele nunca usou muito explicitamente, mas Silvio Santos elegeria muitas pessoas se ele quisesse, entendeu? Porque tem um poder pela mídia mesmo. Então, constrói um poder que é um caudilismo midiático. Né? Ronald, pode dizer.
Ele já foi candidato à presidência, inclusive, né? Eu não lembro qual ano, mas em algum ano ele já foi, né? Não, uma situação em que ele nem se empenhou muito, assim, não foi uma coisa que foi para valer, entendeu? Então, eu ia perguntar se isso, por exemplo, é algo que depende de uma espécie de família, porque a gente vê isso de maneira mais frequente, ou se a gente poderia, e aí talvez seja uma pergunta difícil, mas se a gente poderia levar isso, por exemplo, para as figuras mais representativas que a gente tem hoje dessa divisão política, né? O próprio Lula e o próprio Bolsonaro, por exemplo. Não seriam exemplos disso? não, porque o caudilho, ele constrói uma carreira muito focada num grupo específico, tá? E você tem casos assim, por exemplo, o caudilho tem muito a ver com o populismo, né? Eu não vejo populismo nem em Lula um populismo de esquerda, nem vejo um populismo de direita em Bolsonaro. Acho que é um equívoco essa interpretação que está sendo dada nesse momento de um populismo de direita. Não vejo isso. O populismo tem uma característica muito própria, assim, né? Quando você pensa em populismo, pense em Perón na Argentina, por exemplo. Ali é o caso clássico do caudilho político, entendeu? Que vem de um grupo, vem de um segmento e depois alcança uma projeção, assim, né? E continua assim, o peronismo se transforma num segmento, quase que uma espécie de um segmento social, entendeu? Ou, por exemplo, se você quer pegar mais na nossa experiência aqui, José Sarney, por exemplo, aqui é um caudilho no sentido mais tradicional que você possa imaginar, tá? E aí, bom, o Sarney, você vai ter, bom, a família Sarney ali, etc, tal, tá? Mas o poder dele não é o poder da família, né? É o poder de um segmento, que é o segmento mesmo ali ruralista, etc, que ele vai fazer com que isso gere um benefício para a família, que é inclusive uma forma de perpetuação desse poder, tá? Mas é a mesma coisa, em Alagoas, a figura do Renan Calheiros, aquilo ali, ou do Collor. O pai do Collor era um grande caudilho no sertão das Alagoas, e é isso que permitiu a projeção dele, né? Aqui, né, os Alves, tá? Mas se você for pegar os Alves, o poder não é o poder da família Alves, né? É o poder de algumas pessoas da família Alves que construíram uma história e depois canalizaram no nome, né? Mas você pega assim, os Alves, eles são basicamente o caudilho do verde do MDB, né? Assim, você tem um grupo que é um grupo social representado pela cor verde, que está ali, é o ruralismo, né, da pior espécie, é a exploração ali do sal, é a exploração dos minérios na região do Seridó, de Currais Novos, etc. Isso foi gerando assim, um poder, né, desse segmento, esse segmento econômico. Tá? E você tem uma expressão familiar que assume uma feição, dá uma feição assim para esse grupo, mas é o grupo mais de um segmento assim, né? Eu vejo assim, por exemplo, os Alves são muito mais um caso de caudilismo do que, por exemplo, do Agripino. Porque o Agripino, sim, não representa muito um segmento social, ele representa muito mais, aí sim, um poder familiar, de um recurso financeiro muito concentrado de uma família, etc, tal, né? Que vai se juntar depois, eventualmente, com um grupo caudilho, assim. Né? Já, isso não nasceria de uma espécie de necessidade? Eu lembro em alguma aula, não lembro se foi semestre agora ou se foi o semestre passado, falando sobre essa crise da representação, esse lance de tipo, Bolsonaro não me representa, e que eu fico totalmente contrário e né, tem uma cisão de pensamento, assim, não aceita de forma alguma. Não nasce, de certa forma, dessa necessidade de uma representação, e uma representação não só que me represente,
mas ela tem que ser uma representação elevada à enésima potência, ela tem que ser heróica, ela tem que ser mitológica, ela tem que ser o salvador, né, algo nesse sentido. E esse tipo de pessoa não seriam só aproveitadores desse espaço que surge nisso aí? Olha, numa sociedade republicana, você tem que ter representações, né? Mas no nosso caso, que é muito da história da América Latina toda, a república, ela não consegue ser plenamente república, porque ela traz ranços muito fortes da oligarquia. Então você pode ver que esses grupos caudilhos da república, eles são todos originários dos grupos de poder monárquico que você tinha no colônia, depois no império, entendeu? Então, e é justamente porque nós temos um sistema de representação muito débil nesse país, é que essas figuras conseguiram transitar da monarquia para a república e se permanecer, né? Porque esse é talvez o grande dilema da democracia brasileira, né? Parece que existe um limite, que a gente consegue avançar até um certo ponto, e aí você sempre tem... Então você pega assim, golpe lá de 30 com Getúlio, do Estado Novo, depois você vem 46 com Dutra, a tentativa de bloquear o que estava acontecendo em 61, né, que a gente conseguiu retardar, principalmente pela ação do Brizola no Rio, no Sul e tal, né, mas você conseguiu fazer o quê? Postergar para 64, quando veio o golpe, né, depois são 20 anos para a gente conseguir começar um processo de novo de construir, porque assim, a história é tão cruel, né, que esses golpes que a gente sofre na nossa história não são simplesmente golpes que produz suspensão no estado de funcionamento de instituições. É um verdadeiro processo de aniquilação, né? Então, 64, sim, destruiu o que a gente tinha, em termos de organização sindical, de organização política, de organização estudantil, né? Então, depois de 20 anos, quando você supera, assim, é um processo de começar a construir de novo do zero, né? Quando a gente começou, lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, a construir, por exemplo, o movimento estudantil, era construir do zero, porque não existia nada. Você não tinha um centro acadêmico no país, você não tinha um DCE no país, você não tinha você não tinha união estadual, não tinha união municipal, você não tinha nada. Entendeu? Então é começar do zero de novo, praticamente. E com os grandes lideranças todas exterminadas, né? Então é uma juventude que aparece e que tem que tomar as rédeas, né? E aí, obviamente, você comete muitos erros também nesse processo, porque falta background, falta história, falta experiência, está tateando muitas vezes. Aí você vem num processo de destruição e aí começa a construir de novo. Olha, quando você chega em 2016, que tem o golpe, né? Olha o que estava acontecendo no Brasil em 2014, principalmente em 2014, porque 2015 já é o processo da destruição. Mas 2014 é um ano muito paradigmático para a gente entender o Brasil. Para quem se recorda um pouco, em 2014 você podia andar pelas ruas de Natal que você não via uma criança mais em semáforo pedindo coisa ou vendendo ou trabalhando como flanelinha. Isso tinha desaparecido dos semáforos de Natal em 2014. Né? Você tinha, a primeira vez, o grupo de estudantes que entraram nas universidades por cota, por acesso de escola pública, estavam começando a aparecer os primeiros formandos. 2012, 13, 14, você começa a ter ali as primeiras turmas, com formandos com novos profissionais advindos da classe trabalhadora. Então, assim, que um dos grandes dilemas de
que levou ao golpe foi justamente a questão das cotas, porque não era o problema de restaurante de aeroporto. É o fato de você colocar trabalhador, pobre, periférico, negro, né, na universidade pública, foi o grande mote de descontentamento da classe média, porque o poder simbólico da classe média está na detenção das funções profissionais que detêm essas formações em direito, juiz, etc, etc, etc. Quando você começa a democratizar o acesso a essas profissões, né, porque o problema não é o acesso à universidade, é o acesso às profissões. Então, começar a ter juízes negros, ter juízes gays, né, ter diretores de empresas mulheres, diretoras de empresa sapata, juíza, entendeu? Sapata, transgênero, professor universitário transgênero. Né? Os primeiros casos que a gente teve no Brasil foi um horror, o que as pessoas sofreram para ter. Então, assim, isso você começa a chegar num grau de que você efetivamente começa a construir condições para uma solidificação do processo democrático. Porque você começa assim, a ter pessoas oriundas de diferentes segmentos sociais ocupando cargos chaves na estrutura de poder, quer seja a estrutura de poder privada, quer seja a estrutura de poder pública. E isso, obviamente, vai gerar repercussão na política no momento seguinte. Olha, é ali em 2014 que você vê toda a destruição. O golpe acontece, a gente só vai ter efetivação do golpe em 2016, mas ele começa com a articulação em 2013, com as jornadas de junho, ganha corpo em 2014 com o processo eleitoral e vai se efetivar. 2015 é o ano da destruição para poder gerar as condições necessárias e suficientes para a efetivação do golpe, que acontece em 2016. O que acontece a partir do golpe de 2016? Nós estamos destruindo, nós não, eles, estão destruindo toda a estrutura todo o processo de democratização que aconteceu de 88 para cá. Não? O alvo é claramente a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, né? E aí, então, assim, por que está se atacando tanto a universidade? Porque você está querendo reelitizar a universidade. Né? Porque à medida que você corta dinheiro, etc, etc, você vai cortar bolsa, vai cortar essas coisas, vai fudendo com o Enem, né? Para dizer que não presta e vamos voltar ao velho esquema do vestibular, né? Com menos vagas, para áreas mais exigentes, que então o estudante da escola pública não vai conseguir entrar, né? Você vai reelitizando a universidade, e com isso você vai paralelamente destruindo os instrumentos de... Então, uma coisa que você tinha muito forte já em 2012, desde 2011 e 2014, as chamadas conferências nacionais para definição de políticas públicas. Então, Conferência Nacional de Saúde era uma coisa que se desenvolvia ao longo de meses. Porque, assim, você fazia reunião em posto de saúde, bairro por bairro do país, tirava as posições, depois isso virava um conselho municipal que tirava as propostas do município, depois fazia isso regionalmente, depois ele juntava, assim, 5, 6, 7 mil delegados do país inteiro num auditório em Brasília durante uma semana para discutir qual vai ser a política de saúde para o país para os próximos 10 anos. Então, você estava efetivamente tendo a participação popular na formação de políticas públicas. Né? Então, você estava consolidando isso nesse período de 2011 para diante, né? Que é o período do governo Dilma. Na verdade, isso começa lá com o governo Lula, mas isso ganha corpo, não é nem por uma decisão da Dilma, mas é que você precisa de um processo de maturação. Eu participei das primeiras conferências nacionais de educação, você precisa ir maturando isso até que consiga ter conferências que produzam efetivamente propostas efetivas de política e tal. Né? Então, o golpe vem em 2016,
Se você pegar o discurso da Dilma no dia da saída dela, né, aquilo é um texto que precisa ser guardado assim, que ela disse, o golpe não foi dado contra mim, o golpe foi dado contra os trabalhadores, contra as mulheres, contra os negros, contra os gays, contra os quilombolas, né, contra a democracia, contra os direitos, contra a cidadania. É um golpe para destruir tudo que a gente vinha construindo no período da redemocratização. E na época eu dizia, assim, as pessoas me perguntavam se a gente estava entrando numa ditadura, assim, estamos numa ditadura, e é uma ditadura que vai ser mais curta do que a anterior, mas ela vai ser mais violenta do que a anterior. Porque você está destruindo as estruturas democráticas de maneira, assim, arrasadora. Né? E há um elemento, só um bocadinho, só terminar uma frase já para você. E há um elemento que é determinante aí para a gente entender por que há uma destruição tão mais violenta do que na anterior. Que o processo de destruição da estrutura democrática começa pela destruição da estrutura judicial. Na ditadura de 64, você preservou muito da estrutura judicial, porque ali não era o foco. Tá? Então, assim, muito da justiça você preservou e isso foi usado para a reconstrução democrática depois. O Ministério Público foi fundamental para a Constituição de 88. Né? Mas esse processo desse golpe começou com a Lava Jato, que foi justamente o processo de destruição do sistema judicial brasileiro. Quando vem o golpe, você tem a estrutura jurídica, a estrutura judicial está muito abalada. Então, assim, e aquilo que era um bastião, todos os defeitos que há no sistema judicial, etc., uma justiça hierarquizada, elitista, etc., mas é na justiça você ter um bastião da democracia que aqui estava, quando teve o golpe de 2016, ele estava totalmente solapado. Então, a possibilidade de destruição é muito mais efetiva dessa vez. Tá? Keide, fala um pouco, que me deu uma coisa que eu vou começar a tossir aqui. Estava me lembrando aqui de algumas coisas. A primeira é que em 64 aconteceu de maneira muito parecida do que em 2013 e 2014, porque muita gente inocente, alienada, foi para a rua em 2014, como foi em 64, na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em 64. Muita gente, assim, que não tinha ideia, muita gente não tinha ideia de que estava contribuindo para um golpe. Assim como em 2014, muita gente, me lembro até de professor, né, me lembro de pró-reitor, postando foto, pela mudança, não sei o quê. E eu olhava para aquilo e pensava, meu Deus, eu me sentia inteligente de não cair nessa. Porque tá na cara que você não tem como fazer um golpe sem o apoio da sociedade. Não tem como. E a sociedade se aliena e cai nessa. E eu acho que esse golpe em andamento, né, que a história só vai conseguir dizer que foi golpe, talvez daqui a história já diz, né, mas a gente só vai talvez poder ter noção, né, de tudo isso quando isso passar, quando a gente puder ter uma visão mais macro da coisa. Mas eu acho que ele é mais violento justamente porque é mais sutil. É mais sutil porque quem mais está destruindo fala assim, eu sou pela liberdade. O Bolsonaro, todo dia, ele dá uma canetada, né, ele não é burro. Eu acho que é muito errado a gente falar que ele é burro, porque ele dá uma canetada e depois ele vai lá para... Ele coloca o pessoal para ir tacar fogos de artifício no STF, só que no outro dia ele fala, eu sou pela democracia, eu sou pela liberdade. Então, vai muito nisso, de que esse golpe em andamento, ele é um golpe muito sutil, não é aquilo de vir um general, de ter um doicode que vai bater em todo mundo, que vai prender. Eu acho que isso reside até num perigo maior, né? Como aquela fala do Salles na reunião ministerial, né, de ir passando a boiada. E todo dia eles estão passando a boiada, estão destruindo o ICMBio, estão destruindo o IBAMA. Essa lei, essa reforma administrativa aí, não é para beneficiar
no serviço público. Porque, assim, o funcionário público mesmo, ele não tem tantos privilégios como eles ficam falando. O funcionário público não tem férias de 60 dias. Quem tem férias de 60 dias são outras pessoas, são juízes, por exemplo. Então, assim, eu acho que esse golpe, ele é muito sutil, e por isso que eu acho que ele é muito pior do que o de 64. Não vai ter, com certeza, a mesma quantidade de mortes, né, apesar de que a pandemia está aí para me desmentir, porque é, sim, culpa do Bolsonaro. E, enfim, era só isso. Eu fico me perguntando, nesse processo todinho, numa tentativa de autocrítica, até onde, assim, a gente permitiu que essas instâncias, essas construções, esses desenvolvimentos que estavam sendo feitos, fossem colocados por terra. Porque, assim, é quase uma recusa minha, talvez, nesse sentido, pessoal, de que a gente estava construindo algo sólido e alguém simplesmente veio e deu uma rasteira, porque se realmente fosse sólido, não teria caído com tanta força. E aí eu vejo coisas também, como, por exemplo, a própria figura do Bolsonaro, eu me pergunto o quanto a gente não ajudou a construir ele, quando a gente, por muitos anos, transformou ele numa piada bacana para a gente rir entre os amigos, e isso foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, o cara hoje é presidente. Eu É uma tava, tentativa de autocrítica, sabe? eu estava vendo esses dias aquele programa Conversa com Bial, que é bem tarde da noite, e estava passando uma entrevista com Mônica Iose, que era do CQC, e ela pede desculpas, porque ela diz assim, ela se sente culpada, porque ela transformou Bolsonaro numa piada e deu muita visibilidade para ele. É tanto que o cara usa hoje um comediante para representar ele na frente das câmeras e fica por isso mesmo, né? Ele se colocou nessa posição de piada justamente para poder fazer tudo isso. Sou da ideia, como o Keide diz, não dá para a gente chamar ele de burro porque o caba tá fazendo uma piada, uma coisa absurda aqui em frente às câmeras e passando a canetada. Mas aí, assim, a gente entende até onde vai, mais ou menos, a forma deles atacarem, né? Mas a minha pergunta é, se é possível identificar isso hoje já. Onde é que a gente estava fragilizado na nossa construção, naquilo que a gente estava construindo, para permitir isso? É nesse sentido que vai o meu questionamento. Eu acho nessa questão. Ah, desligar já o microfone. Posso falar? Eu acho que essa questão desse transformar o Bolsonaro num palhaço, e isso vem do nosso momento, né? Que a gente já vinha num processo, a gente já vinha numa tentativa de umas lutas, de uma conquista como das cotas, e quando vem um absurdo como esse, a gente se torna como se fosse uma piada. Porque, como que ele está falando, a Monique Iose falou que o CQC impulsionou muito isso, e não foi só a Monique Iose que falou, também muitos dos outros repórteres do CQC falavam que toda uma mídia brasileira levava o Bolsonaro como uma piada. E isso veio de encontro com essa relação de TV e internet, porque enquanto na TV o Bolsonaro virava uma piada, na internet ele tomava uma proporção muito maior. Ele tinha grupos, esses grupos se movimentavam, e isso com o tempo foi fortalecendo mais e mais. Tanto que hoje em dia o Bolsonaro é ativamente durante a internet. Ele teve seus 15 segundos na televisão e na internet ele tomou uma proporção muito maior. Tanto que hoje a esquerda, hoje essa parte da esquerda que se diz esquerda também, está tentando tomar esse local, mas esse local já foi tomado há muito tempo pelo Bolsonaro. Sim. Eu vi uma entrevista eu vi um vídeo do Rafinha Bastos também, que ele falava muito sobre isso, sabe? Do quanto o CQC ele dava importância ao Bolsonaro, do quanto as outras redes de televisão também usavam como chacota, e no fim viu que não era muito bem assim, não era essa chacota que estava acontecendo. Não sei se vocês se lembram, há pouco tempo atrás houve um episódio em Porto Alegre em que
Jeremir Machado chegou para um programa no rádio, né? E quando ele entrou no estúdio, quem estava lá para debater com ele era Kim Kataguiri, do MBL. Tá? E o que o Jeremir fez? E virou as costas e foi embora. Ele disse, eu não vou discutir com essa pessoa. Vocês deviam ter me avisado que era com essa pessoa que eu não teria saído de casa. E virou as costas e foi embora e se recusou a participar do debate. Né? Porque existem pessoas com as quais a gente não deve debater e ponto final. Com quem a gente não deve debater? Com fascista. Isso é uma coisa assim, que a gente sabe desde o começo do século XX. Com fascista não se discute. Por quê? Eles não assumem a lógica da argumentação. É impossível você argumentar com quem não argumenta. Então, assim, tem pessoas que eu tenho no meu Facebook, continuo porque eu nunca bloqueei ninguém, mas que eu não discuto. Né? Porque, assim, se você fizer 3 perguntas para o cara e ele, na terceira, e não souber mais o que responder, ele vai virar para você, e o Lula? E o apartamento do Lula? E a empresa do filho do Lula? Porque ele não tem argumento. Ele se recusa a discutir. Assim, não, eu quero discutir o governo Bolsonaro. Ele disse, não, mas o governo Bolsonaro é culpa do Lula, então eu quero falar do Lula. Que é a única coisa que ele sabe falar. Né? Então, assim, porque ele não participa da lógica discursiva. Né? Então, aí não tem como. Tem coisas que não são aceitáveis e ponto final. Né? Para quem chegou a participar rapidamente daquele grupo virtual que eu criei no Cigarro, foi uma tentativa de a gente fazer começar um diálogo, e aquilo não deu certo, não avançou, mas eu tinha colocado lá para as pessoas se manifestarem um manifesto que saiu, que é aquele manifesto Todos Juntos. E aí nós tivemos uma série de manifestos que apareceram aí no mesmo tempo, né? Hoje até me perguntaram, alguém me perguntou se eu ia discutir esses manifestos na disciplina, eu disse que não vou discutir isso, porque aquilo não é uma perda de tempo, já passou. Né? Mas, por que eu estou chamando a atenção do manifesto? Porque existe um diálogo, um discurso hoje no Brasil de que você precisa criar uma frente ampla, uma frente para não sei o quê, uma frente para não sei o quê, uma frente para não sei o quê. Tá? Mas olha, o momento que a gente precisava da frente foi quando todo mundo não quis nem sequer discutir a frente. Que era quando? 2014. 2014 e 2015, principalmente. Né? Porque, assim, o golpe de 2016, que se efetiva em 2016, mas ele começa a ser realizado, é um golpe em etapas, ele começa a ser realizado um dia depois da eleição presidencial, quando o Aécio não reconhece o resultado da eleição, e aí vem uma sequência de coisas. Aí quando você pegar o que aconteceu em 2015, isso vai entrar para a nossa história como um dos casos mais escandalosos de isolamento político de uma pessoa. Pense em Dilma Rousseff em 2015. Né? Ali você tinha, assim, a direita já estava unida para destruir a esquerda, e em momento algum alguém falou de fazer uma política de aliança para preservar o governo de esquerda. Se você olhar o que aconteceu com a Dilma em 2015, né? Sim, a Dilma era criticada por todos os órgãos de imprensa, tanto os da grande mídia, quanto as mídias alternativas metiam o pau na Dilma. Todos os partidos políticos, do PSOL ao PSL, ao DEM, todos os partidos brigavam com a Dilma. Sistema bancário todinho. As organizações empresariais como o Fiesp, etc, 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 etc. Né?
O PT não deu apoio para Dilma em momento algum. O PT só foi começar a falar alguma coisa lá em 2016, quando começou o processo do impeachment no Congresso. A Dilma passou a desgraça de 2015 completamente isolada, sendo bombardeada por todos os lados. Pegue os discursos do PSOL sobre a Dilma. Pegue os discursos do Lindenberg na Câmara e no Senado contra a Dilma. Ou seja, assim, enquanto a direita estava se unindo para dar o golpe, a esquerda estava fazendo o quê? Se destruindo. Né? Dar o golpe foi muito mais fácil do que a direita pensava, porque a esquerda não ofereceu resistência alguma. Né? E é esse povo que agora fica falando que precisa ter uma frente única para enfrentar o Bolsonaro, etc, etc. A frente única era para ter sido feita lá em 2015, que a gente podia ter evitado o golpe. Né? A gente perdeu na Câmara por uma diferença mínima de votos. Né? E a gente já sabia que o processo vinha. Tá? Então, assim, onde é que estão os nossos erros? Eu acho que isso é um erro histórico, né? De que assim, o PT nunca assumiu explicitamente que assim, todo mundo que... Por que as pessoas buscam, pessoas, partidos que buscam poder? Né? Qual é o objetivo da luta política? É sempre obter e manter o poder. Quem chega no poder quer manter o poder. Não tem essa história, gente, que eu cheguei no poder com o projeto de que eu vou ficar aqui 4 anos e depois eu vou dar o poder para o meu inimigo. Ninguém pensa assim, porque você não transforma um país em 4 anos. Se você quer fazer uma transformação real, entendeu? O PT, quando chegou no poder, por que o Lula não foi o candidato em 2014? Por quê? Porque o plano era o Lula voltar em 2018, porque o sonho do Lula era chegar em 2022, no ano que vai comemorar o bicentenário da independência, com 20 anos de governo do PT, ele no terceiro mandato como o melhor país do mundo. Sempre teve um plano de ficar pelo menos 20 anos no poder, mas não foi capaz de assumir explicitamente que queria o poder. Chegou no momento que começou a ficar com vergonha de ter poder, com vergonha de fazer o necessário para manter o poder. Tá? Então você veja assim, o que o Bolsonaro está fazendo em termos de economia, comprando gente, comprando tudo, é óbvio. Porque os caras querem manter o poder e eles não têm escrúpulo nenhum em relação a isso. Quando a direita chega no poder, ela usa do judiciário, do legislativo, do executivo, das forças armadas, das comunicações, usa de tudo para se manter no poder. A esquerda ficou com pruridos o tempo todo, entendeu? Não construiu uma base popular de sustentação, como você tem, por exemplo, na Bolívia e na Venezuela. Né? Não construiu uma estrutura de poder, assim, você permitir que a Lava Jato fizesse o que fez debaixo dos narizes do governo, né? Você tem assim, um grupo dentro do Ministério Público destruindo o teu governo e você não faz nada, com medo de que se você fizer alguma coisa a imprensa vai te criticar. Cara, a imprensa vai te criticar de qualquer jeito. Então assim, faltou o quê? Faltou coragem para fazer a luta política. E aí que eu acho, a Dilma, ela vai entrar para a história como uma das pessoas mais expressivas da história desse país. Porque assim, ela não pôde fazer a luta política que devia, porque ela ficou completamente isolada. E mesmo isolada, ela defendeu o governo dela e defendeu os direitos da classe trabalhadora com uma honradez que poucas vezes se viu na história. Ela ainda vai ser reconhecida como uma das maiores pessoas da história desse país. Ainda vai demorar para que se reconheça o real papel dessa mulher na história desse país. Agora, sim, onde é que estavam os dirigentes do PT na hora que a Dilma precisava de apoio? Estavam todos lá no Senado e na Câmara fazendo discurso contra a Dilma. Onde é que estava o pessoal? Do mesmo jeito, estava fazendo passeata na rua contra a Dilma. A burguesia fez a festa, né? Já,
Para que eu preciso de certos inimigos com os amigos que tenho? É isso. Assim, para que eu preciso de certos inimigos com os amigos que tenho? Esse é o drama. Tanto que o Haddad, no ano passado, ele falou que o golpe era uma palavra muito forte. Continua Então, assim, coragem de assumir o golpe, gente. Então, tipo, até o próprio partido há uma divisão muito forte para usar esse termo golpe. Entendeu? E não é só o Haddad falando isso. Algumas pessoas que são inseridas nessa militância do PT que falam que é uma rachadura dentro do partido de falar sobre esse golpe e de continuar falando sobre esse golpe. Então, tipo assim, o próprio partido está todo rachado. É igual a tela do meu celular, toda trincada. Curone, faz um favor para mim. Eu vi que tem mais de 40 mensagens lá no chat. Vê se tem alguma coisa importante que eu preciso responder, porque eu não consigo ler tudo isso enquanto eu estou falando com vocês aqui. Por favor. Tá bom. Eu tinha feito uma pergunta um pouco mais cedo, que é quando você falou sobre pessoas que simplesmente a gente não discute. Aí a minha pergunta é, como é que a gente delimita isso, né? Onde é que está o ignorante, onde é que está aquela pessoa ali que está no meio da intolerância e aí tem possibilidade de mudar, onde é que está o fascista mesmo, que ele simplesmente não vai chegar? Essa é a primeira pergunta que fica como problemática, eu acho que é quase individual. Como é que a gente vai delimitar isso? Porque simplesmente pode ser ignorância. Né? Eu acho que a gente não identifica um fascista de pronto, de primeira. Tá? Mas assim, o comportamento vai demonstrando se ele é uma pessoa suscetível ao diálogo ou não. Tá? Então, assim, uma pessoa que repete sempre a mesma coisa, começa a questionar. Tá? Então, assim, se tudo que você falar para uma pessoa, o argumento dela for a Bíblia, já começa a desconfiar. Tá? Porque, assim, não pode ter uma coisa que explique tudo. Nós somos, na filosofia, a gente entende claramente isso, entendeu? Se você achar que o Platão vai explicar tudo no mundo, então a gente diz, então, para que a gente fez filosofia? Bastava o Platão ter escrito os livros dele, ninguém mais precisava ter feito filosofia, entendeu? A gente tem 2.500 anos de história, porque o Platão não foi suficiente. Né? Então, assim, mesmo o Platão precisa ser atualizado, porque né, não era capaz lá, naquele tempo, de pensar o mundo que nós vivemos hoje. Né? Então, é uma das coisas que a gente sabe na filosofia, de que as coisas não são tão rígidas assim, de que uma coisa permanece. Né? Hoje eu tive uma conversa contigo sobre natureza e cultura, que eu estava dizendo assim, por um tempo, você teve um entendimento de cultura e natureza, que havia uma relação de separação entre uma coisa e outra. Depois a antropologia começa a mudar isso, e você vai entendendo a relação cultura-natureza de outra forma. Né? A mesma coisa, a relação entre homem e mulher, a sexualidade, nós já pensamos de mil maneiras, e hoje a gente pensa de outra maneira, e estamos caminhando para outras formas de pensar a sexualidade. Isso exigindo outras considerações. Então, assim, por que você tem esse... tem pessoas que vão num hospital chamar uma menina de 10 anos que foi estuprada de assassina. Assim, onde é que está o limite de raciocínio dessa pessoa? Nenhum. Né? Sim, esse caso é muito parecido com o que houve aqui em Recife, há uns 4, 5 anos atrás, que uma menina de 12 anos descobriu que ela era estuprada quase que diariamente pelo pai, desde os 6 anos de idade. Aos 12 anos, a menina estava grávida e foi autorizado o aborto, entendeu? E o padre foi na televisão e disse o seguinte, não, nós somos contra, mas e o estupro? Não, o estupro a gente perdoa. Assim, por que o senhor não está condenando esse pai? Não, porque na nossa escala de pecados, ela está matando uma pessoa e isso é imperdoável. O que ele fez é algo perdoável. Então, assim, quando você começa a ter esse tipo de consideração, né, que é a base do que está acontecendo com essa menina de 10 anos. As pessoas foram para o hospital, ninguém se preocupou em ir atrás do estuprador. Porque são pessoas que
o modo de pensar delas, eu conheço ex-alunos de filosofia com quem eu debati muito na eleição, e o argumento dele, desde assim, 4 meses antes da eleição até a véspera da eleição, quando eu assisti pela última vez, assim, 2 dias antes da eleição, eu mandei um e-mail para 2 ex-alunos nossos de filosofia. Eu disse, olha, estou fazendo o último chamamento à razão. Os 2 estavam com filhos assim de 2, 3 meses no colo. Qual é o futuro que você quer para o seu filho? É isso que você vai decidir daqui 2 dias. Então, antes de qualquer coisa, pense. Você quer que o teu filho viva num país governado por um professor universitário, ou você quer que o seu futuro filho viva num país governado por um psicopata, sociopata, como Bolsonaro? E a resposta do cara foi assim, o Bolsonaro é contra o aborto, eu sou contra o aborto, então para mim a única coisa que importa é isso, eu vou votar no Bolsonaro. E votou no Bolsonaro. E continua até hoje defendendo o Bolsonaro nas redes sociais, em todo lugar. Porque o Bolsonaro é contra o aborto. Então, assim, o que você acha do cara? Não quero saber. O que você acha do cara que estuprou a menina? Não, isso não me interessa. Eu quero saber da menina que quer fazer aborto. Eu só posso falar disso. Não, mas do estuprador. Não, o estuprador a gente não pode falar nada, porque eu quero falar é do aborto. Eu só posso falar disso. O resto não existe. Isso é um comportamento nazista. Esse é o comportamento fascista. Não? É uma visão extremamente unilateral de tudo. E ele não permite olhar para qualquer outra hipótese. Quem é meu aluno sempre já ouviu dizer, só para encerrar, já tá. Quem é meu aluno sempre já ouviu dizer mais de uma vez, quer fazer alguma coisa boa para você em termos de filosofia, considere sempre a hipótese de você estar errado. Esse é um dos maiores ensinamentos que a filosofia me trouxe. Sempre considere a possibilidade de você estar errado. O fascista, isso é impensável para ele. Ele parte do pressuposto de que ele está certo irremediavelmente 24 horas por dia. Aí fica complicado. Quem ia falar alguma coisa? Era Curone ou Ronaldo? Eu acho que fui eu. Não tenho certeza se outra pessoa falou. Vá, Diniz. Mas aí, no caso, essa linha de pensamento não já leva a pessoa a se inclinar a discutir questões com os fascistas? Porque não já seria algo do fascista evitar o diálogo, evitar o contrapartida? Porque ele está com a certeza, pelo menos é assim que eu entendi. Porque até onde eu entendi a conversa começou justamente quando foi dito isso, né? Que não se conversa com o fascista, não se tenta mudar a opinião dele. Mas esse argumento todo que foi dado, para mim, só me leva a pensar o contrário, entendeu? Porque se você ignora um grupo de pessoas, aquela pessoa só vai crescer mais, não sei se tanto em número, mas pelo menos a crença que ela tem naquilo que motivou você a parar de conversar com ela. Porque, de alguma forma, pelo menos existe a população que vai achar aquilo como, então eu ganhei, então eu tô certo, aquele cara não quer discutir comigo, é porque ele não tem capacidade, né? E aí o valor aí que está... complementar a pergunta. É que está o valor da autocrítica da Mônica Iose. Qual é o discurso dela assim? Nós não devíamos ter dado espaço para essas pessoas. Que é o que o Juremir Machado fez quando ele se recusou a discutir com o cara. Se a gente não discute, você vai restringindo. Se a imprensa, por exemplo, parasse de frequentar aquela cena dantesca que o Bolsonaro faz na porta do palácio, que ele fica agredindo os repórteres. Se os repórteres parassem de frequentar, alguma coisa ia mudar, porque, entendeu? Você está dando espaço para o cara, você está legitimando. Quando você dá espaço, você legitima aquele discurso. Quando você nega o espaço, você não reconhece o discurso, portanto, você não legitima. Mas é complicado essa questão de negar espaço, porque, por exemplo, a internet, ela está aí. Então, você pode fazer chacota, como foi dito do Bolsonaro, fazer chacota na TV, pode existir toda uma imagem midiática contra aquela pessoa e tal, evitar conversa, como é com o pessoal do terraplanismo, como é o pessoal mais fora da cultura, né? O pessoal fica mais aos redores, nas opiniões. Mas aí existe a internet, e aí existe a possibilidade de eu criar um fórum, ou se eu participar de algum chão de pessoas
anônimas, e aquele grupo, como ele já tem determinada força a acreditar naquilo, eles só vão se unir e vão, sei lá, planejar aumentar a presença política deles, que foi o que fez a eleição do Bolsonaro, sim, do Trump, por exemplo, né, que é esse grupo que cresce por trás, entendeu? Por trás do que é mostrado. Porque o espaço a gente não nega, eles têm. Mas eles têm espaço porque o outro lado não ocupou o espaço. Hã? Não ocupou o espaço. Aquilo que surgiu no começo da conversa. Quando essas pessoas começaram a dizer merda, todo mundo começou a achar graça e deixar rolar. Então, o negócio de você não legitimar é você não reconhece, não dá espaço. O grupo existe e ele vai continuar existindo, mas ele vai ficando cada vez mais fechado nele mesmo. Não? E aí ele vai ganhando, ele vai perdendo poder porque ele vai morrendo por inanição. Né? Não, por isso que eu digo, a questão não é tentar falar com o fascista, é convencer os não fascistas a não dialogar com o fascista, porque você vai isolando, né? Para que a coisa morra por inanição. Então, assim, por que na Alemanha é proibido fazer qualquer discurso a favor do Holocausto? Por que é proibido usar a suástica? Porque é justamente para não permitir a reprodução do discurso. Teve um episódio, acho que 2 anos atrás, na Alemanha, que olha o que a população fez. Tinha uma marcha de neofascistas. Né? E a população se preparou e fez a marcha posterior a eles. Foram pelo mesmo trajeto. Cada rua que eles passaram, o povo vinha atrás e varria. Cada coisa que eles pichavam, o povo que vinha atrás pintava por cima. Eles fizeram a passeata deles. Quando acabou a passeata deles, não existia mais nada da passeata dele. Porque a população contra apagou a manifestação deles. Isso que é, assim, deslegitimar o discurso. Mas, falei, Rodrigo. O que é que surge como dúvida nessa questão aí? Porque não me parece que isso na prática se sustenta. Vou colocar aqui num país como o nosso, certo? Porque, assim, se a lei fosse suficiente... Pensa no microespaço. Deixa eu tentar organizar. Você tem uma escola, você tem a escola, que você tem aqueles baderneiros lá do fundo da sala. Quando o resto da sala resolve se unir e isolar aquele grupo, eles continuam existindo, mas eles não têm representatividade dentro da escola. O que aconteceu no nosso país é que a gente deixou a turma do fundão sair do fundão e tomar conta da escola e da rua. O que a gente tem que fazer agora é mandar de volta para o fundão da sala para eles ficarem lá isolados, fazendo bagunça e sendo ignorados. Certo. Deixa eu estruturar, certo? Primeira pergunta. Onde é que isso não cai no mesmo autoritarismo que vem da direita? Isso é um grande problema para mim. Né? E aí isso leva a uma segunda questão. Existem pessoas que simplesmente a gente desiste delas, e eu não falo isso por ser bonzinho, não. Eu falo por estratégia. Porque se fosse para simplesmente desistir, tem um monte de gente que eu simplesmente cagaria para elas. Mas há outros exemplos disso em alguns campos, de que como é que a gente vai fazer isso sem simplesmente destruir pessoas, e como isso se sustentaria? Porque, veja, a gente tem países europeus cheios de regras, a política super bem estruturada, elaborada, e pessoas extremamente doentes, uma sociedade adoentada, que não tem condições, cheias de transtorno. A gente tem aí, nos Estados Unidos, várias seitas que vão caladinhas, quando você pensa que não, os caras têm 200 mil, e estão fazendo assassinato, estão fazendo tráfico de mulheres, estupro coletivo, coisas absurdas, assim, por trás, e
E assim, como é. Tem alguém com o microfone ligado aí, a mais. Arthur, E como é que aqui a gente sustenta isso? Porque me parece, em algum ponto, que a gente está se aproximando do próprio discurso direitista, que é o dos Essa é a caras. minha ideia, é isso. Os caras estão. A gente tá quase se igualando. E aí até onde vai? Até onde vai isso? Como é que eu escolho o cara que eu vou excluir? A gente excluiu aí durante muito tempo os terraplanistas. Os caras hoje estão com o dobro do número de pessoas sendo terraplanista em menos de 5, 10 anos. E se ele for o grupo que vem atrás limpando, entendeu? Naquela sua ideia mesmo. E se ele for aquele grupo que está atrás, entendeu? Porque até essa questão de, tipo, aquela pessoa não vai ser destruída, ela pode ser ignorada, mas ela ainda vai ter filho, ela ainda vai influenciar um grupo de pessoas, mesmo que esse grupo de pessoas não seja tão visível agora, entendeu? E o estrago pode ser tão visível quanto, né? O problema é isso. Eu acho. então, Eu pode, pode falar. só para contribuir com a discussão aí, boa noite a todos. Valeu, Guilherme Anderson. Arthur, só um minutinho que o Curoni estava querendo falar antes, depois Anderson, depois você. Tá ok. Tá? Então, Curoni, depois Anderson, depois o Arthur. Eu só ia apontar o seguinte, que tipo assim, você Ronald, citou a questão dos Estados Unidos, por exemplo, que você tem a formação de grupos que se moldam como se fossem como seitas, né? Você tem o Ku Klux Klan e tal, por exemplo, para citar alguns, que eles vão se moldar num país e tal, e quando pensa que não, nossa, como é que isso aconteceu? Mas tem que lembrar também que, o histórico dos Estados Unidos, e vou puxar um pouquinho a linha para o Brasil também, é um histórico de, tipo, de passar a mão na cabeça de gente preconceituosa e passar a mão na cabeça de muita coisa zoada e fingir que tá tudo bem, porque, puxando aqui para o Brasil, você tem a questão do bolsonarismo, que ele vai nascer como... A galera vai ter contato com o bolsonarismo como uma piada, né? Tipo, vem um cara que fica falando aquelas coisas de reaça padrão, que tipo, não, mas isso aí, olha que viagem, aí começa a compartilhar, aí começa a dar palco, aí você dá ênfase àquela expressão de bater palmo para maluco dançar, sabe? Então, tipo, você tem o público já fazendo isso. A questão é, tipo, toda de você não ter, de você tentar pensar em medidas de, sei lá, conscientizar a população que não sabe, que não já me tinha apontado isso. O rolê não é você, tipo, barrar essa galera porque você vai só barrar essa galera. É, tipo, convencer todo mundo a não dar palco para esse povo, porque não adianta. Tipo, você convence as pessoas que não caíram no papo deles a não caírem no papo deles. E cair no papo deles envolve conversar com eles. Tipo, envolve achar que dá para conversar. E não dá, na verdade. Mas isso é um problema, porque quem já caiu no papo deles é seu tio, sua mãe, sua avó, seu irmão, sua esposa, seu filho. A merda já tá E é essa pessoa que a gente iria estar ignorando, no caso, né? Vamos lá. Numa outra bolha. Anderson, José Anderson, depois Arthur, ok? O Jaime falou um negócio que, assim, quando ele falou que a questão de ignorar pode ser uma forma viável. Eu até concordo nesse ponto, mas discordo em outro. Porque, assim, quando a gente ignora, a gente toma um espaço e corrigir essas pessoas. Eu vou usar o exemplo do Bolsonaro, por exemplo. O Bolsonaro, ele começou a aparecer no CQC, vamos usar o CQC como exemplo, quando ele tinha um projeto sobre as pessoas desaparecidas na época da ditadura. O projeto dele era quem gosta de osso é cachorro. Isso foi usado como chacota, porque é absurdo, mas não foi falado sobre isso. Não foi falado sobre a gravidade desse problema. A questão não é só ignorar essas pessoas fascistas, é tomar um local, um espaço de fala para corrigir ou até mostrar o erro dessas pessoas. Porque não adianta eu ignorar o aluno problemático se eu não mostro o porquê ele é problemático. Porque até o dado momento, quando a gente ignora um aluno problemático, vamos usar agora o exemplo do aluno bagunceiro, a gente, além de ignorar, tem que mostrar que esse comportamento, essa bagunça é nociva para a sala de aula, para que os próprios alunos tenham essa conscientização. Se a gente for colocar numa questão do país, numa questão do fascismo, tomar esses locais que esse ambiente fascista está tomando, para a gente falar disso. Porque hoje na internet, por exemplo, hoje que se fala sobre o fascismo, majoritariamente.
Mas durante um tempo atrás, na época do CQC, 2013, 2012, não se falava sobre isso. Não se falava do projeto do Bolsonaro como é ridículo, nocivo, horroroso, entendeu? Usava aquilo como, ai meu Deus do céu, como isso é absurdo, usava aquilo como chicote, entendeu? Tipo, ignorar é um ponto interessante, mas também mostrar que aquela fala daquele indivíduo está errada, entendeu? Não é só virar as costas e sair do programa. Você, muitas vezes, entrar em outro programa para falar daquele assunto, não debater com aquele cara, entendeu? Porque muitas vezes o debate pode ser deturpado, porque essas pessoas tomam um rumo totalmente diferente daquela questão. E quando a gente vai falar sobre a questão política no Brasil, por exemplo, eles tomam um rumo totalmente, vou dizer, oposto daquilo. Quando a gente vai falar sobre a situação política do país, do Bolsonaro, eles vão falar sobre o Lula. Então, tipo assim, debater é um problema, mas também esquecer sobre esse debate, deixar de falar sobre esse debate também é um problema. E foi o que aconteceu no país. A gente virou as costas para essas pessoas, não debateu sobre isso, essas pessoas tomaram um local que a gente não tinha, a gente não debatia, e, consequentemente, elas criaram, elas se reproduziram mais e mais. A questão é virar e minar essas pessoas, de um certo modo. Tanto no sentido da lei, quanto no sentido do discurso. Eu vejo assim. Arthur, você. Boa noite, pessoal. Eu estava pensando aqui já há algum tempo sobre uma fala, né, de questão de como o Bolsonaro surgiu, e isso vai ao encontro do que já me falou, né, sobre não dar palco. Bom, é preciso levar em conta que a mídia tradicional, ela é tradicional pelo tempo de existência, escopo de atuação e público atingido, né? Então, antes da internet, o povo vão ver TV, escuta rádio. Então, ele apareceu, sim, pela mídia tradicional. Foi a mídia tradicional que deu palco a ele, foi a mídia tradicional que colocou seus discursos na casa do povo, e aí sim, depois de ele estar legitimado na mídia tradicional, é que as pessoas foram procurá-lo na internet. Numa clara um claro objetivo de caçar quem era aquela pessoa, porque na internet existem dois tipos de movimentos, né? Existe o movimento da pilhagem, que é você entrar na internet e sair colocando o feed para cima, né? Procurando coisas ao acaso, sem um objetivo, e aquele momento que a gente entra na internet para caçar algo em específico. Então, o Bolsonaro ele surgiu na mídia tradicional, e aí sim ele foi para a mídia alternativa, como foi o caso da internet. Então, deu-se palco a ele, e ele se legitimou tradicionalmente, e aí depois ele se legitimou na mídia alternativa, na internet. O Popper, né, o filósofo da ciência, ele diz que a gente não pode tolerar um intolerante, porque o intolerante ele acaba com a democracia, ele acaba com a tolerância, ele acaba com o duvidar, com a possibilidade de você discutir. Na medida em que você dá palco para o intolerante, e outra coisa muito mais importante, já que a gente está na mídia 2.0, que é a internet, as relações elas se dão dentro do âmbito do logaritmo, do algoritmo, né? Quer dizer, eu estou aqui falando com vocês, possivelmente algum aplicativo meu está me ouvindo, isso acontece muito, e quando eu vou entrar no Instagram, no Facebook, nas outras redes sociais, eu me deparo com coisas que eu não imagino porque estão aparecendo para mim, né? Você estranha. Então, na medida que você dá palco para essas pessoas, elas obtêm um alcance tão grande, né? E esse alcance ele tem consequências. Veja, por exemplo, o caso mais recente de uma discussão de Anitta com a Ludmilla, duas cantoras que vocês conhecem, e um blogueiro revelou vários podres da Anitta e tudo mais, e muita gente imaginou que a Anitta ela perderia com isso, que ela perderia seguidores, que ela perderia espaço, e na verdade o nome dela nunca foi tão falado, né? Aquela coisa, fale mal, mas fale de mim. Estão falando de mim, ela ganhou seguidores, ela ganhou, e ela só ganhou com isso. Então, a gente está no âmbito da internet, tá. E
esses códigos que estão por trás da internet, eles alavancam e deixam as pessoas subirem a um nível desproporcional. Mas antes disso, é preciso que essas pessoas apareçam na mídia tradicional. Depois que elas aparecem na mídia tradicional, enfim, só a opinião aí que eu tive das discussões. Jaime. Tudo bom, Jaime? Boa noite. Tá me ouvindo? Jaime, você está mutado. Jorge Curoni, é o seguinte, eu vou abrir para o Jorge falar, e em seguida eu não vou deixar mais ninguém falar por causa do horário, que a gente vai ter que encerrar a aula já. O Jorge fala, em seguida eu vou falar uma coisa, e aí eu preciso dar um encaminhamento para a nossa atividade, tá? Vai lá, Jorge. Primeiramente, boa noite a todos. Muito bom estar reunido aqui e ouvir vários posicionamentos e direcionamentos que me fazem pensar realmente. Todos aqui sabem, né, a minha posição política não é de causar estranheza, né, eu sou de direita, sim, só que com abertura para diálogo, sempre ouço, o senhor mesmo, como professor sabe disso, a gente já teve a oportunidade de conversar e eu escuto bastante, Keide também nas caronas, Denise também, já conversaram sobre várias coisas que me fez mudar de opinião, de verdade. Eu queria fazer considerações no seguinte sentido. O senhor me falou que não houve uma mobilização forte para que houvesse a consolidação de poder por parte da esquerda, né? E em que 4 anos não se constrói uma base sólida, firme, eu concordo. Até porque, dado o histórico brasileiro de construção e desconstrução de cada político, gestor, administrador público, que tem essa tendência de desfazer para fazer novamente com sua marca, né? A gente vive numa tendência tão midiática que o que vale é você desfazer e fazer com sua marca, com sua logomarca, com seu posicionamento, com a sua forma de ser visto. E eu acredito, professor, que houve sim, de fato, uma consolidação de um fator real de poder, sim, por parte da esquerda. Foram anos na gestão. Agora, o problema, de fato, foi a falta de articulação dada a argumentação utilizada por você mesmo, professor, no qual você falou que quem está no poder, o projeto é permanecer no poder. Então, se a gente for observar isso não só por parte do administrador público, chefe de Estado, presidente da República, a base do Congresso Nacional, deputados e senadores, e a base regional e municipal se fragmenta porque esses também querem permanecer no poder. Então, isso faz com que a consolidação de força da base para a permanência, digamos, no golpe da Dilma, concordo que houve o golpe, sim, de fato, era para a Dilma ter concluído o mandato, a forma com que foi conduzida a situação foi, de fato, um golpe. E o que aconteceu é isso, quando a Dilma precisou da sua base, dos seus aliados, estes para se manter no poder, entendeu? Para estar ali, usufruindo das regalias e de determinados tipos de coisas que a política propicia para aquele sujeito que está à frente, preferiram silenciar, se tornar silentes, e aí enfraqueceu a base e propiciou o golpe, porque Bolsonaro, ele não é uma aparição figurativa momentânea, ele não apareceu assim, do nada, né? O Bolsonaro, ele é uma construção popular da não conscientização dos objetivos simbólicos esculpidos na Carta Constitucional. Ou seja, faz tempo que as pessoas reclamam disso aqui, artigo 3º da Constituição, lá nos objetivos, eles falam, vamos lá, vamos construir uma sociedade livre e solidária, vamos garantir o desenvolvimento nacional, vamos erradicar a pobreza, vamos reduzir aí as desigualdades sociais, promover o bem de todos sem preconceito, igualdade, fraternidade. Só que isso não é lucrativo para o sistema vigente econômico. Isso não gera dinheiro para a burguesia. Isso não gera dinheiro para quem está no núcleo de comando. Entende, professor? Então, o Bolsonaro, ele é essa figura no qual essas pessoas de tanto quererem igualdade, as pessoas estão ali. Eu não estou fazendo política aqui, eu discordo veementemente e me arrependo de ter votado em Bolsonaro, sim, isso é fato, já conversei com Keide sobre isso, Denise, algumas pessoas aí, e
A gente não vai chegar, entende? Porque a questão de estar ali fixo no poder, como o senhor falou, é muito complexo. Essa dança das cadeiras, você vê agora essa proposta de emenda constitucional para os presidentes das casas permanecerem com um totalmente inconstitucional, que é objeto de uma proposta de emenda, ou seja, os caras querem modificar o texto constitucional que já está esculpido e positivado, já está aqui registrado, eles querem mutar para poder permanecer na cadeira. E para poder permanecer, eles vão quebrar suas correntes ideológicas, suas convicções, eles vão quebrar as suas orientações, inclusive podem até sair dos seus respectivos partidos para poder permanecer ali, entende? E aí, se a gente pegar isso que acontece ali e a gente refletir para a sociedade, a gente vive isso. Natal, né? A gente tem Álvaro Dias como prefeito que herdou o legado de Carlos Eduardo. Por que os caras estão aí na pirâmide? Porque a gente tem 60% de cargo comissionado. Vamos discutir privilégio? Quando a gente pega um cargo comissionado e diz assim, negão, abre mão aí do teu cargo comissionado em prol da liberdade, em prol da igualdade, vamos investir no hospital, o cargo comissionado ele não quer. O pai, a mãe, tem ódio de Álvaro Dias, ódio de Carlos Eduardo, mas vota, sabe por quê? Para garantir o emprego do filho, porque o filho é cargo comissionado e ganha 2 mil, 5 mil, 10 mil, blogueira no estado ganhando 18 mil reais na Assembleia Legislativa, entendeu? Então, é essa perspectiva. A gente sempre vai ter uma base fragmentária, porque quando partir de mexer com o meu privilégio, aí a minha ideologia muda, aí a minha perspectiva muda, o meu alcance muda, e aí quem está ali prometendo uma ilusão dessa, porque a Constituição ela trabalha muito com essa simbologia de um dia iremos alcançar, um dia iremos conseguir a igualdade, um dia iremos erradicar a pobreza, só que a gente tenha plena convicção de que com o sistema econômico, capitalismo, isso não vai se concretizar nunca, porque não é rentável, não vai gerar lucro e não vai fazer com que aqueles que detêm a máquina, aqueles que detêm meios de produção, aqueles que detêm propriedade privada, lucrem com isso. Então, o nosso projeto é lindo no papel, mas quando você pega para observar a aplicabilidade, não tem nenhuma. A gente vai morrer lendo, estudando, levando uma perspectiva diferenciada para esse tipo de fascista, esse cara que não gosta do diálogo, esse cara que não é crítico ao governo atual, porque eu sou veementemente crítico. Porra, vem cá, mano, não era para ser assim, ó, a lei não tá dizendo isso, mas os caras arrumam um jeito, velho, de mudar, sai um decreto, sai uma resolução, sai uma portaria, faz uma emenda, entendeu? E sempre ficam os mesmos ali. Aí o problema sempre é o mesmo, mudando a ideologia ou não, a gente sempre vai ter esse problema, porque eu acredito que o problema vai muito mais além do que a gestão e do que a ideologia, e, enfim, está enraizado no próprio sistema econômico. O próprio sistema econômico, desde lá da Revolução lá industrial, liberdade, igualdade, isso aí foi um mero truque da burguesia, pô, para enganar o terceiro estado, que era o povo, para comer essa conversinha mole, e aí a gente chegou no estado que está. Essas são só considerações, né? Eu acredito que, enfim, a boa parte pode ser refutada com determinadas teorias, livros, enfim. É só isso mesmo. Eu vou fazer comentários bem breves para a gente poder encerrar. Primeiro, é óbvio que o PT, quando estava no governo, queria manter o poder. Não estou dizendo que ele não tivesse o plano de manter o poder, até que tinha o plano de 2022, está lá. Né? Não soube fazer, é diferente. Né? Qual argumento que eu digo? Um argumento simples para provar isso que eu estou dizendo. O Lula saiu do governo com uma aprovação de 87%. Né? Com as pesquisas dizendo que o brasileiro se considerava estar no melhor momento da existência dele, o país inteiro se sentindo feliz como o país mais feliz do mundo. Mas quando você pega o índice de representação no Congresso, já que você falou de Congresso, a cada eleição foi piorando. Olha a contradição. Quanto mais aumentava a aprovação do governo do PT, mais caía a participação do PT no Congresso. Significa que você tem uma falha aqui fodida. Você não conseguiu converter
a aprovação do governo em votos para eleger deputados. Se você tivesse uma Câmara, né, no impeachment, lá, se na eleição de 2014, que a Dilma se reelegeu, mas com o menor índice a menor bancada do PT de todo o tempo. Se o PT tivesse uma bancada com 10 pessoas, 10 deputados a mais, a Dilma não tinha caído. Né? Então veja como não soube fazer a ação política necessária para a manutenção do poder. Isso, bom, há outras várias questões, mas aqui é só um exemplo de como não conseguiu fazer. Tá? Anderson, especialmente, e Diniz. Ignorar não é deixar de combater. Quando eu estou falando de ignorar, eu estou falando de não dar espaço, não legitimar discurso. Eu usei mais de uma vez a expressão isolar. Isolar. Né? E disse mais de uma vez, você tem que isolar essas pessoas e trabalhar com as outras. Quando eu digo de fascista, eu não estou dizendo, e eu faço questão de insistir nisso, que todas as pessoas que votaram no Bolsonaro são fascistas. Não. Do grupo que votou no Bolsonaro, você tem um grupo pequeno que é de fascista. E você tem um grupo enorme que votou junto e foi a reboque. Então, quando eu falo de ignorar, eu estou falando de isolar esse pequeno grupo fascista e trabalhar com os outros, para que os outros não sejam contaminados por esse grupo fascista. Ao invés de perder tempo discutindo com o fascista, é gastar tempo conversando com os outros para que os outros não sejam seduzidos pelo discurso fascista. Né? É nesse sentido que é o ignorar. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, de um exercício que a gente poderia fazer, que em filosofia da mente gosta muito de fazer exercícios mentais. Então eu vou te criar aqui um exercício mental. Eu fiz um robô e coloquei esse robô na porta do seu prédio, né? E ele só sabe dizer uma frase. Né? Temos que poluir o Rio Potengi. Então você chega lá para o robô de mãe e diz, bom dia. Ele diz, vamos poluir o Rio Potengi. Aí você chega lá e tá assim, precisamos ser solidários, vamos fazer uma campanha de solidariedade que tem criança morrendo de fome. Ele vai te responder, vamos poluir o Rio Potengi. Aí você chega lá assim, olha, eu queria vir contigo conversar sobre estupro, que acho errado estuprar a criança, não sei o que e tal. E ele vai te responder, vamos poluir o Rio Potengi. Esse é o fascista. Ele cria uma resposta e para qualquer coisa que você diga, ele vai repetir aquela mesma frase. Depois de você passar 50 vezes e falar sobre 50 assuntos diferentes com o robô e ele responder todas as 50 vezes a mesma frase, vamos poluir o Rio Potengi, você vai continuar falando com esse robô? Você vai continuar perdendo tempo com esse robô? Mas esse é o fascista. O problema é aquele cara que não aceita discutir qualquer coisa. Ele não quer discutir, ele não aceita discutir. Qualquer coisa que você diga, ele vai ignorar e ele vai repetir sempre a mesma coisa. E aí a pergunta é, vale a pena perder tempo com essa pessoa? Quando você tem um monte de outras pessoas com quem você pode conversar para que essas outras pessoas não acreditem no mantra do robô que ele diz que tem que poluir? Você tem um monte de outras pessoas que dizem, não, eu quero discutir se devemos ou não poluir o rio. Você vai discutir com essa pessoa que quer conversar contigo se devemos ou não poluir o rio? Ou você vai discutir com o robô que só sabe dizer, vamos poluir o rio, vamos poluir o rio, vamos poluir o rio. Esse é o fascista. Né? E olha, às vezes eu digo que vocês são ingênuos. A luta política implica muitas vezes em morrer, gente. A luta política não é um mar de rosas. Quando você está falando de luta política, você está falando de pessoas que vão morrer. Todo dia tem gente morrendo nesse país por causa da luta política. Nós estamos com 130 mil mortes na pandemia por um efeito de uma luta política. Existem milhares de pessoas morrendo nas periferias, principalmente jovens negros,
por ação política. A luta pelo poder, ela é uma luta sangrenta. Muitas vezes você vai ter que matar alguém, sim. Se você está na disputa pelo poder, você tem que saber que você tem que destruir o seu inimigo. E que a destruição do inimigo, até certo ponto, ela vai na argumentação. Mas se você estiver numa guerra, você acha que a gente teria derrotado o nazifascismo, que nasceu na Alemanha e se espalhou pelo mundo, se você não tivesse matado os nazistas? Foi preciso matar muito, muito alemão para você acabar com o nazifascismo, gente. Então não tem ilusão. A luta política, você está tendo uma atitude autoritária. Claro que eu estou tendo uma atitude autoritária. Quando eu digo que eu não quero conversar com fascista, eu estou sendo autoritário? Sim, estou sendo. E você? Porque eu não quero. Existe um lema que vem da Revolução Russa, que diz assim, fascista a gente não discute, a gente mata. E se eu puder matar um fascista, eu vou matar um fascista. E sem nenhum escrúpulo de consciência. Com aquela observação que eu fiz lá atrás. Você não identifica um fascista num ato, mas a análise do comportamento de uma pessoa ao longo de um tempo permite você identificar se ela é uma fascista ou não. E o fascista, gente, ele é incorrigível. É como o serial killer. Você pode fazer qualquer coisa com o serial killer. Você não vai conseguir reverter esse traço. Você pode criar mecanismos que impeçam ele de agir. Mas você não vai conseguir mudar a personalidade de um serial killer. Você não vai fazer com que um fascista deixe de ser fascista. Desculpa. Isso é uma ilusão. Tá? Então, a única coisa que a gente pode fazer com o fascista é destruir. Tá? Se for necessário, destruir fisicamente. Se for possível, destruir politicamente, isolando-o. Tá? A coisa do ignorar é isolar. Por isso que eu acho que a atitude do Juremir está corretíssima. Eu não vou dar palco para esse cara. Tá? Eu vou dar um exemplo bem pessoal. Tá? Eu tenho um grupo de amigos de São Paulo de 30 anos. E a gente tinha um grupo no WhatsApp desses amigos. E eu saí desse grupo de forma irremediável. Num dia que eu acordei às 6 da manhã e peguei o celular e tinha uma mensagem de uma amiga do grupo. Bom dia, vão todos tomar no cu. E a foto assim. Eu fiquei tão ofendido com aquilo. Eu falei assim, eu não quero acordar e ter alguém me mandando tomar no cu. E entrei no grupo e reclamei. E todo mundo teve a mesma reação. E lá vem o Jaime com as suas idiotices fazer filosofia. Você não entende que isso daqui é brincadeira, que isso não é sério? Mas é justamente assim que as coisas começam. Todo mundo começa a achar normal mandar o amigo tomar no cu como bom dia. E aí você vai naturalizando a violência. Você vai naturalizando o estupro, você vai naturalizando a morte. Entendeu? Olha o que está acontecendo nesse país. Você liga a TV, tem 130 mil mortes, as pessoas não estão nem aí. Né? Porque assim, foi um processo tão desgraçado esse da pandemia, que assim, olha, um mês atrás, você via a estatística do Rio Grande do Norte, morreram 30, 40, 50 pessoas num dia. Agora você olha a estatística, morreram 4 pessoas ontem. Nossa, que ótimo. Que ótimo, gente. 4 pessoas morreram. Entendeu? E eu devia estar triste. 4 pessoas morreram, 50 pessoas morreram, é a mesma coisa. Mas você vai naturalizando a desgraça, e aí fica complicado.